Bom dia, gente. Como eu disse, eu vou gravar um vídeo por dia sobre a questão da fadiga crônica. E o vídeo de hoje é sobre algumas coisas que eu tenho feito para poder driblar essa questão da dificuldade de emagrecimento. Então fica sendo como algumas dicas, entendeu? Algumas que eu já percebi que deram certo. A primeira coisa que eu percebi que não dá certo é fazer aeróbico de alta intensidade durante muito tempo, sabe? Por exemplo, aulas de jump eu fiz e não perdi peso. Corrida, sabe? Tipo, correr muito, muito, muito durante muito tempo. Esses tipos de aulas de spinning, essas coisas, pra quem tem fadiga crônica, elas não funcionam direito, sabe? E, e no caso eu tenho a fadiga crônica e tenho o hipotireoidismo, que são duas condições que dão uma freada aí na perda de peso. E essas aulas, elas são muito intensas, então elas estressam muito o seu organismo. E por estressar o seu organismo acaba liberando muito cortisol e impedindo você de perder, né, perder peso, impedindo o seu corpo de queimar a gordura localizada, entendeu? Então o seu corpo ele queima energia sim, você sua, você fica cansada, mas essa energia o seu corpo não queima da onde ele deveria, que é da gordura localizada, entendeu? Ele usa outras fontes, como fontes de carboidratos, né? Se você não estiver usando carboidrato, pode acontecer do seu corpo queimar, inclusive massa magra, e você perder músculos ao invés de ganhar, que também aconteceu comigo já. Então, eu posso dizer para vocês que realmente isso acontece. E então, o que eu tenho feito? É claro que eu recomendo que vocês procurem um profissional aí, né? Mas se vocês não conseguirem, quiserem tentar essas dicas, são dicas que não vão te fazer mal, entendeu? A primeira dica, a primeira coisa que eu tenho feito, né, para perder o peso é o jejum intermitente. Quando você procura na internet, você vê muito jejum intermitente, muito protocolo, que quando você sai do jejum, você faz uma dieta low carb. Eu não tô fazendo isso e tem resolvido pra mim. Eu não posso dizer que com a dieta low carb ou não, o jejum seria mais ou menos eficiente, entendeu? Porque eu não fiz, então não tem como dizer. Eu tenho como falar pra vocês o que eu li, que muita gente diz que ele é mais eficiente com a dieta low carb, mas eu não tenho certeza. E por outro lado, a dieta low carb, ela não faz uma pessoa com síndrome de fadiga crônica emagrecer. Por quê? Porque ela também é um fator estressante para o seu organismo. Então, às vezes você vai perder como eu perdi, tipo 1 quilo, 2 quilos, entendeu? Mas vai ser uma perda de água e não de gordura. Então, a dieta low carb, ela não funcionou pra mim. Eu tentei fazer ela 2 vezes e eu não tive um bom resultado. Eu não tentei fazer ela agora, depois dos suplementos. Eu pretendo fazer pra poder saber depois se essa questão do suplemento faz uma diferença ou não com a dieta low carb, mas eu não fiz. Não tô fazendo. Eu fiz ela sem tomar os suplementos e tal, normal. E tomando remédio da tireoide, tá? Só isso. Agora, o que acontece? O que eu tenho feito e que tem dado resultado? Eu fico em jejum, eu falei, né, no último vídeo, eu faço um jejum intermitente. Se você quiser começar com jejum intermitente, ele não é difícil de fazer, embora, sabe, muita gente fale que ele é difícil, ele não é tão difícil assim. Por exemplo, se você parou de comer às 8 horas da noite, você vai dormir e você vai acordar no dia seguinte. Se você tomar o seu café da manhã às 8 horas da manhã, você já teve um jejum de 12 horas, que para a mulher já é um jejum significativo. Se você conseguir tomar o seu café da manhã às 10 horas, você teve um jejum de 14 horas, que é muito significativo para a mulher, né? Então, assim, 10 horas da manhã não é um horário ruim de se tomar o café da manhã. Ah, no momento, quanto que eu faço de jejum? Gente, depende. Se eu tiver com muita fome, passando mal de tontura, eu faço 12 horas, 14 horas. Se eu tiver bem, eu faço as minhas 16 horas, tá? Então, no geral, eu tenho conseguido focar nas 16 horas, tá? Então, eu paro de comer 8 horas e volto a comer meio-dia, que não é ruim, tá, gente? É super tranquilo. Quando eu dou uma extrapolada, é claro que eu seguro. Às vezes eu vou, tipo, eu comi 10 horas da noite. Então, tipo, eu vou fazer o meu jejum até as 2 horas da tarde do dia seguinte. Se eu estiver super bem, sabe? Sem fome, tranquila, de boa, sem passar mal, sabe? Eu vou até as 20, 22 horas. Se eu sentir
um pequeno desconforto, eu como, entendeu? Eu só não como antes das 12 horas, tá? Eu faço as 12 horas certinho, mesmo porque não é dificuldade pra mim. Mas se eu me sentir mal, eu como, porque por tudo que eu tenho lido e estudado até o momento, eu não posso estressar de forma nenhuma o meu organismo, entendeu? Eu tenho que evitar o estresse. Então, se eu ficar muito tempo com fome, me sentindo mal, o meu organismo vai começar a entender aquilo ali como uma situação ruim e não vai trabalhar do jeito que eu quero, né? E aí, o que eu tenho feito? Pela manhã em jejum, eu faço um pequeno aeróbico. Esse aeróbico não é um aeróbico forte, é um aeróbico mais ou menos que fica na faixa de 60% aí de capacidade respiratória. Ou seja, se você não entender direito, não tiver um reloginho polar para você marcar, a partir do momento que você tá andando, tá ficando difícil de falar, mas você ainda consegue falar, tá, gente? Mas você sente uma certa dificuldade de falar, entendeu? É a faixa ideal. Se você começar a sentir muita dificuldade de falar, do tipo, não tá na faixa ideal, tá muito acima, entendeu? Então eu faço esse aeróbico e geralmente eu faço por volta de 45 minutos, que é muito importante, gente. Quando você estiver fazendo um exercício físico, não ultrapasse a marca dos 45 minutos se você tiver essas condições. Eu tenho estudado aqui, porque eu tô pretendendo fazer mudar de área e tal, mas de repente nem mude tanto assim, tá? Mas eu tô pretendendo estudar outras coisas, porque quando eu cheguei aqui eu ia fazer um mestrado na minha área, um mestrado e um doutorado na minha área aqui, pra quem não sabe, sou professora de inglês. Mas assim, eu tive essa oportunidade de estudar nutrição e essa questão de condicionamento físico, que aqui na Alemanha é um pouco diferente daí. Você não faz uma faculdade, você faz uma espécie de um curso técnico e elas são separadas, entendeu? Você faz pro que você quiser. Então eu achei interessante, porque já que eu tô buscando uma mudança de vida pra mim, de repente estudar isso seria legal e eu descobriria, já que eu já fui a tantos médicos, tantas pessoas e não consegui chegar num objetivo, de repente isso me ajuda. Então, com essas leituras, eu percebi que quem tem a fadiga crônica tem que fazer no máximo 45 minutos de exercício por vez. Então, isso é bom, porque eu faço meu aeróbico de manhã. Então, eu faço uma meia hora, 40 minutos, no máximo 45 minutos. E eu fico focada no relógio, entendeu? E depois disso, eu vou, por exemplo, eu quero fazer 5 km, eu quero aprender a correr 5 km. Pô, beleza, cara, mas se você tem isso, vai com calma, sabe? Eu percebi isso. Eu tava correndo os 5 km de qualquer jeito, não tava emagrecendo nada. E agora, desse jeito que eu tô fazendo, eu tô perdendo já bastante medida, bastante peso, tô vendo um resultado muito legal e isso tá me animando, entendeu? Então, assim, eu quero correr 5 km. Mas, pô, foca bastante nesses 30 minutos que você tá fazendo, intercalar corrida e caminhada, e o seu próprio organismo, ele vai começar a dar conta de se sentir melhor depois de um tempo, entendeu? Depois que você já tá fazendo bastante tempo, ele vai começar a se sentir melhor. E, de repente, muita gente corre 5 km em meia hora sem se sentir super fatigado. Então, de repente, você consegue chegar nessa marca aí. E isso é uma forma de reduzir o estresse do seu organismo. Não quer dizer que você vai fazer isso para sempre. Eu não penso em fazer isso para sempre, mesmo porque eu tenho um sonho de correr uma maratona, entendeu? Então, eu não vou fazer isso para sempre, mas vou fazer até o meu organismo ficar bem, que eu conseguir perder um pouco de peso e ficar bem. E aí eu faço esse jejum e faço esse aeróbico. Quando chega na parte da tarde, que eu me alimento, eu como carboidrato, tá? Por que eu como carboidrato? Porque eu faço musculação com bastante peso agora. Eu tava fazendo musculação com peso razoável no início, tá? E agora eu decidi fazer com peso muito forte, entendeu? Por que eu decidi isso? Porque eu li que a musculação, principalmente o agachamento com muito peso, ativa o seu metabolismo. Então isso serve para todo mundo, mas principalmente pra gente que acaba tendo uma redução do metabolismo. Então a quantidade excessiva de peso, não excessiva que você vá se machucar, mas uma quantidade de que, tipo, você consiga fazer 10 repetições, só que na sexta repetição você já tá sentindo dor, é o ideal, entendeu? Agora, se você. É claro que você não vai botar um peso que, pô, você abaixa na primeira repetição, você tá morrendo, né? Aí não dá, aí o peso tá muito alto. E eu tenho feito agora o agachamento, pra vocês terem uma ideia, o agachamento que eu tô fazendo é com mais ou menos 40 quilos. Vamos dizer mais uns 8 quilos da barra?
né, no máximo uns 50 quilos que eu tô pegando agora. Não é um peso muito alto, não tô pegando 100 quilos, 70 quilos, 90 quilos, entendeu? Então eu tô pegando um peso que pra mim era normal. Tá tranquilo. Antes eu fazia com 20 quilos só agachamento, 2 anilhas de 10. E eu conseguia fazer de boa, não sentia dor nem nada, entendeu? Então, assim, tudo vai depender de como que tá o seu condicionamento. Se você tá fazendo sem nada e tá sentindo dor já, então fica sem nada. Mas se você tá fazendo sem nada, tá sentindo um pouco não tá sentindo dor, pega, sei lá, uns 5 quilos de arroz, ou pega uma outra coisa pra poder, né? Se você não tiver em casa, não tiver na academia. Ou aumenta, não tiver peso em casa, né? E nem na academia. Pega uns 5 quilos de arroz, né? Coloca na frente, abraça o arroz, desce, entendeu? Então, tipo, são coisas que às vezes a gente não sabe, a gente fica fazendo só com o peso do corpo e não tá tendo o resultado que a gente gostaria. Porque a gente vê no Instagram, a gente vê no Facebook, a gente vê um monte de vídeos de pessoas fazendo exercício com o peso do corpo e super dando resultado, entendeu? Porque dá resultado. Só que pra gente não dá um resultado tão satisfatório como é um resultado com peso. Por quê? Eu vou explicar o porquê. A fadiga crônica, ela praticamente come os seus músculos, ela se alimenta dos seus músculos, entendeu? E todo mundo, eu não sei se vocês já leram, mas todo mundo fala, e isso é uma verdade, que quanto mais músculo você tiver, mais calorias você gasta em repouso, entendeu? Então, mais o seu corpo funciona em repouso, mais rápido o seu metabolismo vai ser. Então, trocando gordura por músculo, você faz com que o seu organismo, né, fique mais rápido. E como a gente tem essa dificuldade de pegar músculo por causa dessa fadiga, porque o seu corpo está trabalhando contra você, você precisa colocar mais músculo para ele, mais peso para ele entender que isso não é ruim. Entendeu? Que ele pode manter os músculos. Entendeu? Então isso não é um processo rápido, é um processo lento, tanto que eu falei pra vocês que antes eu engordei, tá? Então, tipo, eu engordei por volta aí de quase 5 quilos, 5, 6 quilos, pra depois começar a perder a gordura, para o meu organismo começar a manter o músculo. Por isso é importante tomar o whey. Se você não toma ainda, compre, invista num whey. Se você não tiver condição de investir num whey, invista firme na sua alimentação, na ingestão de proteína, principalmente pós o treino. E outra coisa que vocês precisam comprar, que parece bobeira, é a glutamina. A glutamina ajuda muito. Então compre uma glutamina. Eu comprei no Brasil, a minha não foi caro, foi coisa de tipo... Eu comprei no Mercado Livre, então foi coisa de R$ 30, entendeu? E ela dura, ó... Você come só uma colherzinha, entendeu? Então dura mais de mês. E eu tomo ela principalmente quando eu tô fazendo treino de perna, tá? Então antes de eu fazer o treino eu já tomo. Tem muita gente que toma ela em jejum pra poder fazer o aeróbico em jejum de manhã. Eu não tô tomando porque eu acredito que se eu tomar uma glutamina ou qualquer outro aminoácido, eu já tô saindo do jejum. Então eu tô tentando não fazer isso, tomando só água mesmo antes de ir pro jejum, nem cafeína eu tô tomando. Na verdade não tô tomando cafeína porque a cafeína não faz bem pra quem tem fadiga adrenal. Então, essas dicas eu dou pra vocês tentarem ir na casa de vocês. Não precisa tirar o carbo total, pode fazer um jejum e ele vai funcionar pra você. Então, eu espero que essas dicas funcionem pra mais alguém, que não seja só pra mim. E é isso. Tchauzinho.